Olá, todas, todos e todes. Eu sou Renata Francis, uma mulher negra em movimento, integro a equipe da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E estou aqui para convidar vocês para mais uma roda de conversa. Vocês sabiam que o mês de julho tem sido conhecido como o Julho das Pretas? Mas o que significa isso? Bom, desde 2013, o Instituto Odara de Salvador fomenta uma agenda conjunta à mobilização de mulheres negras do Brasil para a promoção de ações voltadas para o fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade durante todo o mês de julho. É um mês para debater amplamente o racismo e o machismo, que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são vítimas todos os dias em seu ambiente doméstico. O mês de julho foi escolhido para fortalecer o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha, criado em 25 de julho de 1992 e sancionado como lei aqui no Brasil em 2014. A mulher escolhida para simbolizar o dia 25 de julho é Teresa de Benguela, também conhecida como Rainha Teresa. Ela viveu no século XVIII, foi casada com José Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho, também conhecido como Quilombo de Cariterê. Quando seu marido foi assassinado, Teresa assume o comando do Quilombo e aí, de forma brilhante, ela estrutura uma política, uma economia e uma administração desse quilombo. A Gerência de Relações Étnico-Raciais, em parceria com a Secretaria de Política e Promoção da Mulher, cumpre o papel educador e afirmativo dos espaços de protagonismo por intermédio de propostas pedagógicas que envolvam a discussão, ampliação e repertório e reconstrução do imaginário social sobre o papel das mulheres, sobretudo as mulheres negras, nesse mês de julho. Tendo em vista séculos de invisibilidade e forte senso comum que dissemina uma autoria negra destituída de intelectualidade, a proposta desse encontro é oportunizar que nossos alunos, profissionais e toda a comunidade escolar tenham acesso a personalidades femininas que têm feito a diferença numa perspectiva antirracista, dentro e fora de sala de aula. Nesse sentido, convidamos professoras da nossa rede municipal, que, além de suas trajetórias pessoais, têm contribuído com suas escritas literárias, tanto para a produção de conhecimento, quanto para reafirmar as vozes e potencialidade das mulheres negras na nossa Secretaria de Educação. Denise Cruz, Maria Carolina Azevedo, Neuza Rodrigues e Simone Rico são construtoras de histórias e multiplicadoras de saberes que retratam nossas vivências pelas lentes do protagonismo. Mulheres professoras que nos inspiram e fazem o cotidiano da nossa rede. Em busca de conferir protagonismo a lutas empreendidas pelas mulheres negras, pensamos nessa roda, visibilizando as educadoras, tudo que as educadoras têm escrito e construído nessa trajetória de autoria e coletividade. Temos aqui, então, as professoras. Professoras, pode ficar à vontade de dar um tchauzinho. Professora Denise Cruz, professora Maria Carolina, professora Neuza Rodrigues e professora Simone Rico. Obrigada, professoras, por estarem aqui nessa tarde, nessa roda. Não sei se será tarde ou será amanhã, que será exibida. E a gente vai fazer assim, a nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar brevemente cada uma de vocês, e depois cada uma vai se apresentar. Então, Denise por Denise, Carol, intimamente, né? Carol por Carol, Neuza por Neuza, Simone por Simone, tá bom? E aí a gente começa com a primeira rodada de perguntas.
Depois, perguntas específicas para vocês, de acordo com a trajetória de vocês. Depois eu vou fazer 2 perguntas genéricas e aí vocês respondam, tá ok? Bom, e quem está aí assistindo pode ficar à vontade, pode interagir com a gente, pode mandar perguntas pelo chat, vai registrando aí seus comentários, suas dúvidas, seus pensamentos, pode ficar à vontade. Vamos começar então, gente? Podemos? Bom, Denise Cruz se declara uma mulher negra, mãe de Carolina, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, foi coordenadora pedagógica, atuou na gerência de alfabetização e atualmente ela integra a GED, a equipe da GED da Sexta CRE. Também faz parte da equipe de educação infantil da CEMED Nilópolis. Tanto na Sexta CRE quanto em Nilópolis, né, quanto no Rio quanto em Nilópolis, ela atua na educação infantil. Ela tem textos publicados no livro. Hoje tem um texto publicado no livro Os Excluídos Podem Sonhar, Brincar e Criar, e também escreveu Desejos para Carolina. Denise é uma alma potente e que capta o mundo através da poesia. Denise por Denise. Em Denise por Denise, eu já começo chamando todo mundo de gente linda. Então, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite. Denise por Denise é dizer que a poesia é minha forma de hoje ser e estar no mundo. É a forma pela qual eu rompi silenciamentos, é a forma em que eu me reconstituo como pessoa nesse mundo, como gente negra, como alguém que pode falar e fala através da poesia. A poesia é o caminho que eu escolhi para caminho de voz, e que um caminho de voz de esperança, que eu tenho a pretensão que chegue a todo mundo. Ai, que linda. Denise é uma fofa. Denise, eu tenho uma história pessoal com Denise, foi minha coordenadora lá no começo, né? Há 20 anos atrás, 19 anos atrás. Isso é muita história, muita. Ai, amo de paixão. Bom, agora, a professora Maria Carolina Azevedo, Carol para os íntimos, que eu só chamo de Carol, é professora de inglês do Fundamental 2 e do PEJA. Atua em 2 escolas na nona CRE, CIEP Engenheiro Wagner Gaspar Emery e a Escola Municipal Professor Fábio Pacífico. Carol, como é conhecida, é mãe do Idris, tem vivacidade e cotidiano marcantes na sua escrita. Recentemente, teve textos publicados no livro Carolinas, a nova geração de escritoras negras, Espaços Reais, Nós por Nós e Conexões, Asas e Raízes. Carol, é você por você agora. Uau, que responsabilidade. O áudio. Olha, eu fico muito feliz pelo convite, primeiramente, né? É incrível estar com essas mulheres aqui tão maravilhosas, mulheres que eu admiro, Renata, Simone, Inês, Denise. E eu sou Maria Carolina, né? Eu sou filha de Paulo Roberto de Azevedo e Josenil de Maria de Almeida, pernaioca, segundo meu pai, metade pernambucana, metade carioca. Sou professora de inglês da rede, sou uma mulher negra, sonhadora, vívida, e que tento a todo momento fazer com que os meus alunos se permitam sonhar e concretizar. Então, eu tento levar à sala de aula possibilidades, né? E possibilidades para além das que o mundo põe para eles. Eu acho que essa é a minha principal função como professora nessa rede que eu tanto admiro, né? E que eu tenho caminhado já numa jornada familiar, né? Que minha mãe era professora da rede e minha irmã também é, a Evelyn. Então, agradeço. Muito obrigada, Renata. Vai ser lindo esse dia. Com certeza. Bom, Carol é maravilhosa, como vocês viram, né? Bom, vamos saudar aqui a nossa mais velha, né? Nossa querida inspiradora Neuza Rodrigues, uma mulher apaixonada pela cultura do carnaval, uma professora que adora escrever livros infantis, como Tequinho, o Menino do Samba, e outros que só as suas crianças conhecem.
Neuza está desde 1977 na rede, fazendo a diferença. Foi regente, professora de sala de leitura, professora articuladora e atualmente está na GED da segunda CRI. Neuza, conte aí um pouquinho de você. Neuza por Neuza. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Neuza Rodrigues, uma mulher negra, mãe solo de 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, vó de 5 netos, e eu me defino como uma professora que gosta de escrever livros, que desde 77, quando entrei na rede, a palavra para mim era representatividade. Então, eu levei, já naquela época, em 1977, uma época que não se discutia isso, não se falava, eu levei para dentro da escola pública aquilo que eu gostaria de ter tido quando eu fui estudante de escola pública. Então, ofertei aos meus meninos e às minhas meninas o que de melhor tinha em mim, porque meu objetivo era que, antes de tudo, eles fossem felizes. Ai, Neuza, muito obrigada. Bom, e para fechar esse time de respeito, a gente tem aqui a participação da querida Simone Rico. Simone Ribeiro da Conceição. Aí eu descobri, tá, gente, por que é o Rico? São os iniciais do sobrenome dela. Olha só, que chique essa mulher. Simone Ribeiro da Conceição, professora de língua portuguesa da rede municipal, atualmente está na GED da 8ª CRI, fomentando ações nas salas de leitura. A sua produção literária, assinada como Simone Rico, inclui textos em livros de Conceição Evaristo, Cuti e Miriam Alves. Possui textos publicados nas antologias Vértice, Escritas Negras, Olhos de Azevite, Respirar, a Emergência é Essa e Cadernos Negros. Simone por Simone. Boa tarde, bom dia, bons tempos para todo mundo que está acompanhando no momento que esse programa vai ao ar, para todas que estão comigo aqui nessa roda. Saudar também o pessoal que precisa dessa audiodescrição, dizer que sou uma mulher negra, cabelos crespos, hoje presos no alto da cabeça, usando brincos de búzios para saudar a minha ancestralidade, com uma blusa laranja e com um sorriso muito largo no rosto, porque falar de estar em sala de aula e trabalhar literatura nas escolas da rede é uma coisa que me alegra muito, é uma possibilidade de fazer com que a literatura, assim como aconteceu comigo, aconteça como algo muito forte dentro da escola. E eu sou essa pessoa que estive dentro da sala de aula diretamente até o ano passado e que considero cada momento de leitura um momento de abraço, de comunicação, de celebração da palavra. Acredito muito na palavra e em todas as ocasiões que a gente puder escrever ou falar, acho que a palavra ela opera muitas transformações. E eu sou uma pessoa que acredito na nossa educação, especialmente a educação pública, como aquela que transforma o silêncio em voz, que transforma o não dizer em dizer, o silenciar em elaborar pensamento para se colocar nessa nossa sociedade. E acredito que a gente pode fazer isso dentro da rede, pode fazer isso dentro das salas de aula, dentro das salas de leitura, e quando a gente está também nesse espaço, que é o espaço da CRE, onde a gente pode estar em parceria com quem está no chão da escola e fazer com que esse chão seja solo fértil. E essa sou eu. Ah, maravilhosa! Bom, Simone lembrou algo muito importante, né? Que é a autodescrição. Eu não fiz, então, quando vocês forem novamente falar, Denise, Neuza e Carol, aí vocês façam também a autodescrição de vocês. Bom, eu sou Renata, uma mulher negra, eu estou com uma blusa listrada, colorida, verde, amarela, vermelho, coral, e um turbante e brincos de palha também, relembrando, saudando a minha ancestralidade. E atrás de mim tem uma estante com alguns livros e algumas plantas. Ok? Bom, então, vamos começar essas perguntas, né? A nossa primeira rodada. Vamos começar pela Denise, tá bom, Denise? Denise, você tem um projeto de escrevivência chamado Afromar. Conta pra gente como esse projeto surge, como ele te move e até onde ele tem te levado. Esse projeto ele vai ter tudo a ver com a minha autodescrição.
Sou uma mulher negra, cabelos pretos, crespos, e hoje eu tô com um verde, umas argolas verdes iluminadas, um vestido verde, um colar de sementes, verde escuro, e tá assim, com essa roupa, com esse batom vermelho, iluminado, ele traz muitas memórias, memórias que vão dialogar com esse afro-amar que eu trago nas minhas escritas. Esse afro-amar é uma escrita muito apoiada no que eu tenho ouvido há algum tempo das crianças pequenas e suas vivências, e aí eu brinco com as palavras e trago para a educação infantil, que é o meu lugar de trabalho, os verbos afro-amar e afro-amar-se, para olhar um pouco para essa autoestima da criança negra e a estima de outros em relação a essa criança. Então, o que me move é que essa criança ela pode e deve fazer esse exercício, mas não ela e todas as outras. Uma história que eu sempre conto e que inicia essa trajetória do Afro-Amar como projeto é uma menina que encontrei em uma turma de creche, 3 aninhos, numa contação de histórias em que ela participa e havia uma princesa nessa história e a turma decide recontar essa história para um outro grupo. E na hora do reconto, os amigos indicam essa menina negra como a princesa. E eles dizem, você sabe toda a história, você sabe todas as falas, você vai ser a nossa princesa. Quando eles dizem isso, ela começa a ir para um cantinho, não quer mais brincar, não quer mais conversar, se distrai com outros objetos. Eu me aproximo, mas antes de mim chega um amigo e ele fala, vem, vambora para você ser a princesa da nossa história. Ela olha para ele, mostra o bracinho e diz, eu não posso ser princesa. Ele não entende e ele pergunta, mas por quê? E ela fala, porque essa aqui não é cor de princesa. Então, esse lugar da educação infantil em que as crianças elas vão ali construir a imagem que elas têm de si mesmas e do outro, é o foco do Afro-Amar. E aí eu trago uma outra história depois de um tempo de trabalho nas unidades em que circulo, no outro município também, e do diálogo com os profissionais. Agora eu trago uma história de príncipe. Essa eu vou contar pela primeira vez para vocês, de um menino em que a turma dele recebe uma criança, uma criança nova para fazer parte desse grupamento. Então, eles começam a apresentar para elas coisas, inclusive as brincadeiras que mais gostam. E Linda Rosa Juvenil está nas cantigas mais executadas ali naquela turma. Ela conhece a canção, ela conhece a brincadeira de roda, e ela já vai logo dizendo, eu quero ser a Linda Rosa. E aí as crianças dizem, você pode ser, e a outra também pode, a outra também pode, e ela vai ficando confusa com essa coisa de todo mundo poder ser tudo o que quiser. E ela diz, mas o príncipe é aquele ali, e aponta para um menino da turma que tem, que é um menino que tem, nas histórias que a gente costumava contar, histórias infantis, ele tem ali o padrão de príncipe, né? É um menino branco, um menino loiro, e aí ela diz, olha, ele que tem que ser o príncipe. E um dos meninos da turma, um menino negro, fala assim, mas eu também quero ser, eu vou ser príncipe também. Ela diz, mas você podia ser o Matinho, ele que parece com o príncipe. E aí o menino, esse menino negro, ele olha para ela e fala, olha, na minha casa todo mundo me chama de príncipe, sabia? E eu não pareço com o Matinho, não. Eu vou ser o príncipe. O menino indicado para ser príncipe olha para ela e diz, ele pode ser o príncipe sim. E eu quero ser o vento, que eu quero é correr.
E aí a turma toda corre, e a professora conta isso, ela está perto, ela está observando, e aí ela vê ali frutos de um trabalho de investimento nesse afro-amor e nesse afro-amar-se, nesse olhar para o outro, nesse olhar-se de que cada um pode ser o que quiser, de que não sou eu quem digo o lugar do outro, e de que existem os lugares e todos podem ocupar todos os lugares. Esse trabalho ele tem me trazido muitas alegrias e muitas reflexões. Afro-amor e afro-amar é o verbo, são os verbos desses tempos. Ai, gente, olha essa linda. Ai, eu fico muito emocionada porque educação infantil é o meu mar. Educação infantil é o meu mar. E ver esse projeto da Denise, né, de empoderamento de crianças é importantíssimo. Denise, parabéns pelo seu projeto. Eu tenho certeza que ele tem te movido e ele vai te levar e tem te levado para lugares inimagináveis, né? Inimagináveis. Nós aprendemos muito com os pequenos. Com certeza. Bom, Neuza, querida Neuza, a partir de uma vivência sua, numa escola no Morro da Mangueira, surge uma produção literária encantadora. Compartilha conosco essa sua vivência, os desdobramentos e como as suas obras te trouxeram até aqui. Tá por aí, Neuza? Oi, tô aqui, ó. Escutou? Quer que eu repita a pergunta ou você Não, escutou? ouvi. Tá. Eu vim de uma trajetória, né? Educação infantil e quarta série. Eu sempre trabalhei com esses dois grupamentos, né? Fui de sala de leitura durante 6 anos de um jardim isolado, que se chamava na época, lá no Andaraí. E eu sempre gostei de inventar histórias para as crianças, né? Muitas das vezes as professoras precisavam falar sobre determinados assuntos e ia na sala de leitura e perguntava: tem um livro assim assim? Aí eu falava: eu posso ir lá e contar. Pode ser amanhã? Aí eu escrevia alguma coisa e contava para as crianças e da história que eu inventava, na maioria das vezes sem ilustração, a professora tocava os seus projetos. Nisso, eu saio do Andaraí e vou trabalhar na escola Marechal Trompovski, na Mangueira. A clientela era toda da comunidade da Mangueira. E eu peguei uma educação infantil de manhã e à tarde eu tinha uma quarta série. Uma quarta série com dificuldade de produzir textos, com uma estima muito baixa, muitas brigas, muitos desentendimentos, meninos já com 12, 13 anos. E eu, mangueirense, né, frequentava a quadra e comecei a conhecer esses meninos. Quem são esses meninos? Que a maioria da minha turma era formada por meninos. E observava, assim, meninos que eram da Folia de Reis, versavam espetacularmente e tinham dificuldade na leitura e na escrita. Outros tocavam instrumentos e já tinham carimbo no passaporte porque conheciam, viajavam para outros países, com a bateria da Mangueira. E aí eu vivenciando aquilo, né, tentando dar para essas crianças um sentimento de pertencimento, de que é importante, que cultura maravilhosa. Eu começava a conversar com eles e falava: vocês participam de uma bateria, de uma escola de samba, e o samba, o Brasil é conhecido mundialmente pelo carnaval. Nós fazemos o maior espetáculo a céu aberto, o melhor carnaval do mundo. Vocês tocam bateria dentro de uma escola de samba, viajam, e isso aí é extremamente importante. Aí conversava com eles sobre isso, e aí um dia eu falei assim: olha só, eu vou escrever um livro sobre a história de vocês.
Aí as meninas, os meninos vieram na minha vida, mas a história da gente, como? Aí eu fui conversando com eles foram contando a vida, como chegaram à bateria. A maioria dos meninos, desde pequenininho, às vezes, a partir dos 3 anos, já tocam algum instrumento, normalmente começam pelo tamborim, e vivenciam, respiram aquele ar dessa cultura do carnaval. Então, eles sabem rodar com uma bandeira, eles sabem tocar instrumento, eles conhecem, eles têm um conhecimento da questão dos sambas enredos. E partindo disso, eu comecei a escrever. Tinha feito pós-graduação em carnaval, estava terminando a pós, e falei, vou escrever alguma coisa sobre esses meninos. Aí, pesquisando, fiz o primeiro livro, que foi Tequinho, o Menino do Samba. E toda essa história saiu dessa conversa com eles, da feijoada, que as negras, né, as avós, as mães faziam no final de semana, a feijoada da própria escola de samba, a questão do samba, da comida, da religiosidade estarem ali permeando o cotidiano deles, aquele ócio criativo, porque as crianças de comunidade, elas vivenciam esse ócio, elas estão ali, mas elas estão atentas a tudo, as coisas estão acontecendo ao seu redor. E com essa... E quando eu consigo, escrevo o livro e consigo que esse livro seja publicado, para eles foi o maior presente que eu pude dar. E assim, saiu esse, depois eu fui cobrada pelas meninas, né, que elas queriam também vê-las, elas queriam se ver, né, no livro, e eu tenho esse livro escrito, ele está quase saindo aí para uma editora, e antes de sair da menina, saiu o que falava exclusivamente sobre bateria. A minha relação com essa comunidade, a minha relação com essas crianças, melhorou consideravelmente. Eles se sentiram muito importantes. Assim, eles deram a eles a importância que eles já tinham. Eles conseguiram enxergar essa importância. Eu acho que representatividade é extremamente importante, pertencimento. Eu acho que a criança ela tem que se sentir valorizada, ela tem que se sentir pertencente, ela tem que se ver e ser vista, como a colega acabou de falar. Não basta que a gente ache que porque essa questão é importante para a criança negra, não. É muito importante também para a criança branca. Eu que vim de 77 da rede, e a gente abriu livros e revistas e nada, a gente não se via. E aí a criança cresce com essa perspectiva, a criança branca, de que a criança negra não tem importância, porque ela só se vê, só existe ela, né? Ela que está nos livros, é a criança branca que está nos desenhos, nos filmes. Então, quando a coisa começa a caminhar, porque eu acho que a gente já caminhou bastante, a gente tem muita estrada ainda, né, para trilhar, mas hoje a gente tem uma literatura aí muito vasta, né? Elas estão na escola, elas estão nos espaços. É muito importante que o professor se aproprie dessa literatura e leve para a sala, pura e simples. Leva para a sala, conta a história, deixa lá no canto, observe, tenha escuta atenta. A partir do que as crianças vão dialogando, como a professora acabou de falar, você constrói o seu projeto. É isso. Não estou te ouvindo. Renata, tudo bem? Renata, eu falei que eu não ia invadir, só ia invadir casos extremos. É que você está com seu microfone mutado. Desde a fala da Neuza, tá? Vou sair daqui, aí eu vou botar só você na tela, você conta os 10 segundinhos e volta a falar como se tivesse saído da Neuza, tá bom? Vou sair. Um beijo. Ai,
Ai, Neuza, que lindo! Eu adorei saber dessa novidade que recentemente vai sair um livro, né? Espero que saia logo para a gente poder desfrutar dessa escrita maravilhosa. A Carol recentemente, né? Como eu disse lá na sua apresentação, você teve suas vivências e suas práticas com suas turmas se materializando em livros. Foram aí, né, 4 livros que você teve, né, produção, coautoria, enfim. Conta para a gente um pouco desse processo de criação desses livros e o que mudou depois, né, de você ter lançado aí essas obras. É um processo longo, né? Primeiro, para desbloquear a minha escrita, né? Porque eu escrevo desde pequena, eu não sou cria da SME, eu vim da rede particular, mas a minha mãe era professora da rede e sempre me incentivou muito a escrever. Então, por um período da minha vida, acho que a adolescência, acabei parando, não lembro por quê, até já tentei ver em terapia isso daí, mas eu nunca achei a resposta. E aí, na idade adulta, eu voltei a escrever. E, num determinado tempo, surgiu a oportunidade de publicar. Então, quando eu comecei a publicar os meus livros e ver como isso reverberava na minha vida, na minha autoestima enquanto uma mulher negra, né, enquanto mãe de uma criança, né, que está chegando, que é aluno da rede também, o Idris é aluno da rede, eu comecei a pensar em como isso poderia atuar na sala de aula, né, com os meus alunos. Como é que seria essa possibilidade deles poderem ser protagonistas, né, do seu processo de educação. E aí, por um determinado acaso, né, eu escolhi um texto, eu sou das relações étnico-raciais com especialização, estou fazendo mestrado agora na Rural. Eu levei à sala um texto de língua inglesa falando sobre o turismo nas favelas. Né? Eu atuo no PEJA, e aí esse trabalho foi feito numa turma de PEJA. Né? Quando a gente trata de PEJA, muitas pessoas tiram a questão do afeto, né? Porque já são adultos, idosos, e aí acham que o afeto ali não vai ser um componente importante, mas porque a gente não sabe de que forma eles passaram pelo processo educativo e estão voltando hoje na escola, né? Muitos deles vieram de um processo repleto de violências, né? A gente até hoje perpetua violências coloniais no nosso processo de educação em sala. Então, o que esses adolescentes e esses adultos passaram para não poderem completar no tempo certo, né, o tempo estimado pela sociedade, o seu processo educativo e voltar à sala na idade adulta, ou na terceira idade, ou na adolescência, num outro momento. E aí, a partir desse texto de língua inglesa, falando sobre o turismo nas favelas, a gente fez uma leitura racial crítica, né? Perguntando quem lucrava com aquele turismo, né? Por que carros de safari são utilizados, por exemplo, para fazer o turismo nas favelas? E aí a gente chega até o racismo científico, racismo recreativo. E daí eu pensei, a partir dos estudos da decolonialidade, né, que é uma das áreas do meu mestrado, em como a gente podia transmutar essa imagem do cotidiano da periferia, da favela, né, porque eles são criados ali, né, aquele espaço faz parte da essência deles e essa essência não pode ser destituída de afeto, não pode ser destituída de uma ideia positiva, né, dentro da formação desses alunos. Né? Ainda que a gente saiba que tem todos os problemas sociais e tudo mais. E aí eu trouxe o Felipe Valentim à sala, ele fez uma oficina de escrita literária com os alunos, que foi incrível. Eles se sentiram imensamente motivados ao se verem nos textos, ao verem as comunidades sendo retratadas de uma forma alegre, de uma forma feliz, né? E não com tiros, né? Não com problemas de asfalto, de problemas de transporte apenas, que a gente sabe que tem, mas existe um outro lado, do campinho, da praça,
que poucos contam. E aí, com essa motivação, né, a partir das falas do Felipe, eles produziram textos lindíssimos sobre o cotidiano de Inhoaíba, de Cosmos, de Campo Grande, de Marechal Hermes, falaram da batata frita, do jogo de futebol no final de semana com um professor que fazia trabalho voluntário. Então, muitas coisas positivas sobre esses espaços apareceram nesses textos, e aí nasceu Espaços Reais por Nossas Vozes e Afetos, que é esse livro, que está muito bacana, né? E é o resultado, assim, de todo um trabalho partindo do protagonismo desses alunos do PEJA. Então, foi muito incrível. E aí eu vou pedir desculpas que eu não fiz a minha descrição, né? Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma jaqueta amarela, brincos compridos com um pingente de bola branca, cabelos soltos cacheados na altura do ombro. Atrás de mim tem uma imagem de Lampião e Maria Bonita e uma parede meio branca e uma porta. E é isso, gente. Vocês estão maravilhosas. Muito obrigada por tudo, viu? Sigamos. Carol, que lindo. Gente, olha, eu tô aqui, eu fico como, né? Fico aqui maravilhada, super orgulhosa de ouvi-las potencializando as crianças, os adolescentes e os adultos da nossa rede, né? Incentivando esse protagonismo, né? Então, eu fico aqui, assim, maravilhada, encantada. De bastidores, vocês não sabem, mas eu lá nos bastidores torcendo por cada uma e babando mesmo como coisas aí nas redes sociais que vocês fazem, que vocês escrevem, e agora tendo a oportunidade de falar para vocês isso. Bom, e a nossa querida Simone Rico. Simone, além de você escrever, você ministra cursos para que outras pessoas desenvolvam a escrita, sendo uma grande curadora de talentos. Conta para a gente como aconteceu esse movimento e o que significa esse fazer coletivo. Então, esse movimento é um movimento de reapropriação, né, da relação com a escrita. E dentro da rede, ficou ainda muito mais claro para mim o quanto de onde vinha, né, em grande parte, a dificuldade que se tem quando é solicitado que o aluno ou que um adulto escreva, né? Essa tem um grande bloqueio, tem uma grande dificuldade. Quando eu iniciei na rede, eu pude relembrar da aluna da rede que eu fui, e aí trouxe até uma lembrancinha aqui, ó, que eu recebi na Escola Getúlio Vargas, onde eu estudei aqui, no ano que eu estava saindo de lá, eu acho, eu ganhei um concurso de redação. E aí eu tinha essa relação muito boa com a escrita. E depois isso foi se perdendo um pouco, né? Escrevi menos. E quando eu entrei para o mestrado, saí de lá sem vontade nenhuma de escrever, porque é uma escrita de massacre, né? É uma escrita de cobrança, de fórmulas. E depois, quando eu estava em sala de aula, ficava pensando muito onde isso se perde, né? E como essa falta de afetividade em relação à escrita, como ela podia ser trabalhada. E comecei a trabalhar isso dentro das salas de aula, com as crianças do ensino fundamental. Essa prova de produção textual que a gente faz na rede, ela tem um peso grande, peso no sentido de ser muito trabalhosa para nós professores, mas ela permitiu também que eu pudesse trabalhar com as crianças nesse sentido, de fazer desse momento de criar o texto, de reelaborar, de escrever, uma apropriação dessa ferramenta, né, que é a ferramenta de escrever, de comunicar a outra aquilo que você pensa, de sentir alegria com aquilo que você faz. Então, dentro da escola, esse movimento também aconteceu, né? Um projeto com a professora Mariana Maia, as crianças escreveram livros, eram livros individuais, com ilustração, então texto verbal e não verbal, e tentar esse processo de despertar um carinho pela escrita e um empoderamento mesmo, esse poder de escrever as próprias histórias. Com os alunos maiores, isso vem acontecendo em cursos e em oficinas, e eu percebo que é um desdobramento dessa ruptura que se tem com o prazer de escrever,
dessa dificuldade que se cria entre o pensamento e a palavra escrita, às vezes uma facilidade até para dizer, mas uma dificuldade para escrever. E essas oficinas, elas atendem, elas costumam receber muito essas pessoas que são, muitas vezes, alunas ou ex-alunas da escola pública e que estão em busca desse reencontro ou do encontro com o prazer de criar narrativas, e criar narrativas pelo desejo, e não porque precisam fazer uma prova, mas porque precisam, de uma certa forma, provar para elas mesmas que elas têm o que dizer, e que esse dizer pode ser literário. Então, isso vem acontecendo dessa forma, são oficinas de criação literária, como essa aqui, que resultou no livro Vértice, que aconteceu, uma oficina que aconteceu em 2018, no Centro Cultural da Justiça Federal, e aqui nós tínhamos 4 professoras e alguns outros participantes que eram licenciados, mas que eram de licenciaturas, mas que não exerciam a docência. E todos tiveram esse reencontro com a escrita, ou aprofundaram a escrita que já vinham desenvolvendo, e provavelmente é muito daí que vem essa coisa da curadoria de talentos, né? Porque essa produção da antologia, ela provocou uma confluência de pessoas com muita habilidade, né? E muita vontade de criar narrativas, e a partir do que a oficina proporcionou, que era o olhar para a produção de autores e autoras negras que nos antecederam na produção literária brasileira, tomar conhecimento, dialogar com esses nomes, com essas obras, tudo isso serviu como motivação e inspiração para que outras escritas surgissem. E esses autores e autoras estão aí, em sua maioria, continuando seus processos de escrita. A gente tem a Gabriela Souza, que estaria aqui conosco, que é uma das participantes aqui do Vértice, e é professora também da nossa rede, e vários outros professores da nossa rede que nós sabemos que escrevem, estão nas salas de leitura, e estão aí, sempre que podem, restabelecendo as pazes com a escrita. A Carolina é uma delas, né? E isso é muito bom, porque o ato da escrita, o exercício da palavra, ele é extremamente importante para nós, população negra, e para nós, população brasileira, que precisa ter todos os segmentos da população representada naquilo que a gente lê e naquilo que a gente comunica dentro dos grupos e dos espaços que a gente frequenta. Então, a trajetória é essa, produzir coletivamente para que a gente possa, a partir daquilo que cada um elabora, coloca numa poesia, né, coloca num texto narrativo, a gente possa estar trazendo uma partícula dessa coisa tão grande, tão gigantesca que é a diversidade da população brasileira. Então, acho que a escrita é isso, é registrar quem somos, quem nos antecedeu e o futuro que a gente deseja. Ai, que coisa mais linda, Simone. Ai, gente, eu já disse várias vezes, eu admiro demais essas mulheres. E Simone potencializando, então, a escrita dessas professoras, colocando, então, essas professoras aí no centro do processo, né? E essas professoras protagonizando suas próprias histórias através da escrita. E impossível a gente não lembrar de Carolina Maria de Jesus, né? Nessas falas de vocês, de Conceição Evaristo, com as escrevivências, Carolina, que quando tinha fome, ela ia escrever, e eu acredito que é bem assim que acontece, né, com vocês, esse resgate da potência de cada uma através da escrita, né, porque escrever é libertador, e nos foi negado, né, durante muito tempo, essa intelectualidade, né? E quando a gente resgata a nossa história, a gente vê que nossos ancestrais já produziam e tinham conhecimento intelectual e bibliotecas, enfim, e aí a gente se empodera e pega a caneta e pega o lápis e vai e escreve e produz, né? Bom, e aí tem muito a ver com o que a Simone... Finalzinho da fala da Simone, né, sobre passado, presente e futuro, e também com
um símbolo, né, que a gente tem, né, que é o Sankofa, né, esse resgate dessa ancestralidade, né, para saber, para entender quem nós somos, nós precisamos, né, saber de onde nós viemos e para saber também onde nós podemos chegar, né, saber de onde nós viemos e onde nós podemos chegar para saber e desculpa, gente, para entender quem somos e onde podemos chegar, precisamos saber de onde viemos. Nós, mulheres negras, somos diáspora africana nas Américas. Nossa memória ancestral nos aponta para mulheres poderosas. E essa é a nossa herança: intelectualidade, tecnologia, prosperidade. Conhecer nossa própria história é saber quem nos trouxe até aqui e nos empoderarmos pelo conhecimento. Bom, então aí agora eu vou fazer, o tempo está correndo, né? Vou fazer uma pergunta que ela é genérica e aí cada uma coloca a sua vivência, né, acerca dessa pergunta, tá ok? Bom, professoras, vocês que são mulheres inspiradoras, maravilhosas, eu gostaria de saber em quem vocês se inspiram. Em quem vocês se inspiram? E se vocês se imaginavam, né, escritoras, então aí fica à vontade quem quiser começar. Se quiser seguir a mesma ordem, Denise, Carol, Neuza e Simone, pode ser. Ou, se quiser também trocar a ordem, não tem problema. Quem são as musas inspiradoras aí de vocês? E se vocês se imaginavam sendo escritoras? O áudio está fechado. Então, vamos lá. Neuza, quer começar? Neuza quer começar? Tem que destravar o seu áudio. Seu áudio está travado, Neuza. Alguém me mutou. Ah, então vai lá, Neuza. Já está desmutado? Tá desmutado. Então, assim, eu escrevo para criança pequena, porque essa é a lembrança que eu tenho maior da minha infância na escola pública, dos racismos, das coisas tristes que eu passei, né? Porque eu tinha uma família que me fazia muito feliz. Eu tenho 9 irmãos, nós éramos uma família numerosa e muitas crianças, brincávamos no quintal imenso. E quando eu fui para a escola, eu descobri que o mundo não era assim tão lindo como o meu quintal. E quando eu me torno, que eu costumo dizer, eu sou uma professora que gosta de escrever história, quando eu me torno professora, como eu falei de início, eu quis permitir que minhas crianças fossem felizes dentro de sala de aula. E a pessoa que me inspira é a minha mãe, que já foi minha ancestralidade mais perto, para que eu seguisse, para que eu levantasse a minha cabeça e fosse quem eu quisesse ser, já lá atrás, que eu nasci em 1952, vocês imaginam. E que me constituiu essa mulher que eu sou hoje. Então, minha mãe é a mulher que me inspira. Quem quer ser a próxima? Eu posso. Então, eu vou me inspirando com as pessoas que vão cruzando, né, o caminho. Algumas decepcionam a gente, mas as outras são aquelas que reoxigenam. E, inicialmente, né, pensando até no que a Nilza falou, inspiração grande de mãe, de avó, né? Minha avó que esteve presente por muito tempo na minha vida, teve uma vida muito longa, foi uma inspiração de luta, de ser mãe solo, de ser vó que também foi mãe um pouco da gente, a mãe, né, que está comigo até hoje, que viveu essa experiência também, então um matriarcado muito forte, e esses encontros do caminho, uma inspiração muito forte é a Conceição Evaristo, né? Eu tive essa alegria, essa honra de ser colega de turma dela, enquanto ela fazia doutorado, eu fazia mestrado,
e desse encontro nosso na sala de aula. Então, pensar o quanto a educação também, quanto esse espaço da educação propicia tantos encontros para a gente, né? Tem os desencontros, os desencantos, mas tem também os reencantamentos. Então, a Conceição é uma grande inspiração, e todo esse processo de escrita que tem resultado aí em obras como, por exemplo, Olhos de Azevis, tem a ver com o convite dela para escrever a orelha desse livro aqui, e que ela sempre dizia, você tem que escrever. A escrita, para nós mulheres negras, tem um dado político muito forte. A gente precisa se posicionar ocupando esse espaço e elaborando literariamente aquilo que a gente pode dizer no formato que a gente deseja dizer. Encontre seu caminho, ela dizia, saia do armário, escreva. Então, a Conceição é incontornavelmente uma grande inspiração, não só pelo que ela escreve, mas pela humanidade que transborda dela. Que lindo. Quem é a próxima? Carol. Eu digo que eu venho de uma família de artistas, né? A minha mãe era atriz, além de ser professora de história e professora da SME, ela era atriz de teatro. Então, a minha infância toda foi nas coxias do Arthur Azevedo, né? Eu tenho lembranças ainda muito latentes, assim, dos ensaios dela, né? Do grupo de teatro do qual ela fazia parte, além dos outros familiares, né, que cantam. Eu tenho um outro primo que é ator, o Remo Trajano. Então, todos esses encontros dentro das minhas raízes me fizeram aprimorar esse lado da arte, né? Que no meu caso foi de contar. Eu cantava também quando pequena, né? Acabei deixando por um tempo, mas hoje eu escrevo. Então, de alguma forma, me fez sentir motivada a seguir no caminho da arte pela escrita, né? Pela descrição das histórias, pela poetização das realidades. E é isso, assim. Mas, como a Simone disse, os encontros pelo caminho, né? Eu não posso deixar de falar das minhas colegas de trabalho que me encantam com suas escritas. A Dani Coutinho é uma, a Thaís de Espírito Santo é outra, né? E tantas outras mulheres com que a gente cruza aí e que abastecem, né, esse nosso viver, essa nossa vontade de seguir pela palavra. É isso. E mais o meu coletivo, gente. Eu não posso deixar de falar desse coletivo aqui vai lá, porque ele me nutre muito, muito. Axé, vida eterna. Que lindo. Denise, então. Lindeza total. Estou aqui pensando e minhas raízes também me inspiram, minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, e agora meu fruto, Carolina. Carolina, minha filha, quando ela nasce, eu também nasço negra. Carolina é minha grande inspiração. Carolina me aproxima dessas mulheres maravilhosas que passam pela minha vida me ensinando a ser negra. Carolina que me traz aqui nessa roda, junto com vocês, gente linda. Carolina, que me faz escrever o primeiro livro, primeiro e único, na verdade, Desejos para a Carolina. Ela era bem pequena, um bebê, quando eu escrevo, que eu me deparo com esse ser negra e as coisas que a gente vivenciou, e que já me convoca a escrever outro. Diz, mãe, agora são desejos de Carolina. Carolina que agora tem os seus próprios desejos. Carolina que essa semana me emocionou muito quando na escola, na disciplina Democracia e Direitos Humanos, ela escolhe o tema de seminário e ela fala sobre o papel das pessoas não negras na luta antirracista. Eu tive a oportunidade de assistir o seminário e eu pensei, nossa, quanto aprendo com Carolina, minha inspiração. Ai, que lindo. Bom, Carolina da Denise, Carolina Maria Carolina, Carolina Maria de Jesus. Carolina está entre nós, né? Está presente. Doutora Carolina Maria de Jesus, né? Bom, então, gente, a gente está de verdade caminhando para o final. Eu não queria, né?
obviamente, mas a gente está caminhando para o final. E aí, a próxima pergunta é uma pergunta, mas é também a oportunidade de vocês fazerem as considerações finais de vocês, passarem a mensagem que vocês quiserem passar, colocarem aí também as redes sociais, como é que a gente encontra vocês, o que vocês escrevem, produzem, tá bom? Bom, então, a pergunta é: enquanto mulheres negras, latino-americanas, o que vocês desejam para a educação das mulheres e meninas da nossa rede municipal de ensino? Então, aí vocês vão colocar os desejos, já vão fazer as considerações finais, já falem aí as redes, enfim. A gente pode seguir naquela ordem anterior: Denise, Carol, Neuza e Simone, tá bom? Desejo que elas possam ser o que são, serem negras, pessoas negras, serem o que quiserem. Desejo com toda a força do afro-amor e do afro-amar, que essa força as envolva e que elas sigam a caminhada. Eu tenho escrito muito poesias, sempre escrevo e as poesias sempre são presentes dos encontros para quem está ali junto. E fui convocada pela minha Carolina a colocar essas poesias em algum lugar. Então, hoje elas se encontram no Instagram, Denise Cruz Poesia. Quem quiser visitar, vai ser um prazer compartilhar a poesia com vocês. Uau! Ai, nossas meninas, né? Nossas raízes, né? Nossas sementinhas, na verdade, que serão raízes. Que elas possam fluir, né? Que nunca deixem de ter o olhar crítico para a realidade, mas que essa dureza da realidade não as endureça, né? Porque nós somos força, mas somos poesia também, né? Somos alegria, somos fluidas. E o trabalho que nós estamos fazendo é justamente para que elas possam ser numa sociedade mais leve, possam ser de uma forma mais natural, né? Sem essas amarras que o racismo nos impôs durante a vida. Então, eu desejo o melhor sempre para elas. Eu, nas redes, estou no Instagram, Facebook, Carolina Azevedo, estou no Instagram do Coletivo Agbalá, pode me contactar por lá também, Agbalá Coletivo. E é isso, estou aqui no Carolinas, deixa eu ver aqui, Nós por Nós, estou no Carolinas, pela Flup, e é isso, fiquem à vontade para me procurar, aberta aí aos projetos, e agradeço mais uma vez por esse convite e pela honra de estar com essas mulheres incríveis que eu admiro tanto. Muito obrigada. Neuza. Eu quero agradecer também por conhecê-las pessoalmente. Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Por estar aqui, por estar conversando com vocês. E o que eu gostaria que essas meninas conseguissem é sonhar, realizar os sonhos, sejam eles quais forem, e que a gente possa estar pavimentando esse caminho que a gente já pegou. Eu não peguei barro, os meus antepassados, os meus ancestrais já tinham pavimentado, e a gente agora está seguindo, dando continuidade a esse caminho, colocando flores, e que elas possam ter um caminho melhor do que eu tive, melhor que nós tivemos para seguir, e que elas se sintam e sejam protagonistas das suas histórias, entendeu? E sejam respeitadas. Eu só agradeço. Obrigada por estar aqui com vocês. E eu tenho o Instagram, que é Neuza Pele Preta, e quero dizer que o fruto não cai longe do pé, né? Então, o meu filho mais velho, Tiago Tomé, está lançando um livro chamado E Se Desse para Denegrir. Então, aguardem, que assim que tiver o lançamento, eu vou estar socializando o convite.
Tá? Obrigada, gente. Então, gente, fechando aqui a nossa roda, né? Eu penso que o que eu desejo para as meninas, também para os meninos, para esses brasileiros que têm uma história que os antecede e que a gente está tentando trazer até eles para empoderá-los, que eles possam sonhar com uma história que valorize aquilo que já foi construído por pessoas como Adélia Azevedo, como Wanda Maria Ferreira, como a Zoilda Loreto da Trindade, como nós que aqui estamos, que a gente se entenda como população e valorize o que nós podemos ser, a potência que nós de fato somos, quando conseguimos respeitar e valorizar quem nos antecede e também quem está aí caminhando em direção ao futuro. E eu queria ler um trechinho de um poema aqui do Cadernos Negros, que é um dos meus poemas, que fala exatamente sobre isso, que é mesmo um agradecimento aí, registrado em livro, a essa ancestralidade. Eu vou ler só a primeira estrofe, porque ele é bem grandinho, se chama Negra Fractal. Nas linhas das minhas tranças, geometria fractal, labirintos simbólicos, sinalizadores de cabeça firmada, pronta a enfrentar as ciladas de um tempo desafiador, atravessado com a coragem resguardada e reinventada nas corpas negras de Jacimbagaba, Aqualtune e tantas pretas que atravessaram o Atlântico desafiadas pela dor. Eu, amefricanamente, prossigo viagem, reforçando passos que me antecederam e fortaleceram, matrigerando ideias e ações, possibilidades de outros lugares vislumbrar, além da doméstica e da mulata, aparentemente elogiadas. É da família, é maravilha, armadilha racista, dissecada de uma vez no bom português de Lélia Gonzalez. Então, que seja assim, que a gente possa decifrar as armadilhas, se armar de amor e ser população brasileira de uma forma mais generosa. É isso. Que perfeito. A Simone, ela é ótima, que ela vai sempre dando as pistas, né? A gente não pode falar não pode falar do Dia Internacional da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha sem falar de Lélia Gonzalez, né? Que é essa mulher que cunhou esse termo amefricana, trazendo toda essa nossa ancestralidade, toda essa influência, né? Dizendo que somos diáspora, né, de África aqui nas Américas. Enfim, Lélia é fundamentalmente responsável por esse movimento, desse feminismo negro e desse olhar específico para a mulher negra, que o feminismo, de forma geral, não contemplava, né? Bom, agora de verdade, tá, gente? Já estamos aí com o nosso tempo já quase estourando. Hoje nós falamos de passado, de presente, de futuro, como o símbolo Adinkra Sankofa nos diz, buscando no nosso passado, nos compreendermos no nosso presente e projetarmos o nosso futuro, né? Toda a equipe GERE agradece a parceria firmada com a Secretaria da Promoção, Políticas e Promoção da Mulher, liderada pela Joyce, né, Trindade, nessa ação pensada, né, para o cronograma de julho das Pretas. Também agradecemos a Tainá Pereira, que é a coordenadora das ações étnico-raciais e diversidade, por construir essa pauta, né, com a gente, de forma intersetorial. A cada uma de vocês, maravilhosas, incríveis, poderosas, deusas, musas, que participaram dessa roda, vocês realmente são assim, demais, incríveis. A Multirio, nossa grande parceira nas gravações e edições de vários programas. A Escola de Formação Paulo Freire, que tem aberto esse canal para essa parceria, né, de formação para as relações étnico-raciais. E convidamos, né? A GERE convida todos, todas e todos para que acessem o site da GERE, que está cheio de materiais teóricos e práticas incríveis de professores antirracistas. E para sairmos daqui com o nosso coração plenamente aquecido, mais do que a gente já passou esse tempo, eu convido a professora Denise, né? A professora Denise, ela tem esse dom de
numa reunião, de uma reunião, ela fazer poesia, né? Então ela está ali, ela vai escutando, e no final ela nos contempla com essa poesia. Quem já participou de reuniões com a Denise sabe que ela tem essa marca. Então, a Denise vai nos contemplar, fechando aí a nossa roda, o nosso encontro de hoje, com uma poesia. Eu já vou agradecendo aos meus ancestrais, agradecendo pela oportunidade de ter feito parte dessa roda com vocês. Isso é histórico, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Estar com Simone Rico, Carolina Azevedo, Denise Cruz e Neuza Rodrigues nesse encontro, marcando, né, na nossa rede também, esse espaço, esse lugar dessa mulher negra que é produtora de intelectualidade, né? E falando desse 25 de julho, né? Isso é histórico na nossa rede. A gente nunca teve. Então, é momento realmente de muita emoção, de muita alegria, de muito agradecimento à ancestralidade. E, Denise, você vai fechar o nosso encontro de hoje. Faço meu agradecimento através da poesia a essa roda linda de gente linda. Luto porque como afro-americana tenho por viver gana. Luto porque tenho fome de escrever, a escrita liberta, a caneta empodera. Luto porque tenho inspiração, as mulheres de antes e de agora convocam uma posição. Então luto sem armas de fogo, uso poesia, é ela que defende o jogo. Afro-amor e afro-amar é lema, antirracismo é tema. Luto acreditando na palavra, a palavra é meu instrumento. O samba, o campinho, a praça são meu movimento. Companheira da criança, do adolescente, do adulto, luto pela representatividade, luto pelo pertencimento. Agora é sempre o momento. Luto porque é preciso e eu desejo. Luto sem usar a força bruta, minha luta no argumento, e para tê-lo leio, escrevo, crio acervo. Nas mulheres negras que me inspiram em seus escritos fazem da palavra um poderoso instrumento, e é nessa convivência que me alimento. E a vida reinvento, com afeto, decolonizando o meu, o seu, o nosso pensamento. Somos força e poesia, somos muitas Carolinas, e para o tempo desafiador, recomendo Afro-Amor. Um beijo, queridas. Gente, se cuidem, fiquem na paz, continuem usando máscara, se protegendo e fazendo um pacto conosco, né? Eles tentaram nos matar e nós vamos, né? Nós vamos viver, nós vamos sobreviver, como diz a Conceição Evaristo nas suas escrevivências, né? Beijo para todas, todos.